Gravação iniciada, presidente. Bem, bom dia, conselheiras. Bom dia, conselheiros. Vamos iniciar os trabalhos da sessão do dia 14 de outubro, previsto para as 9 horas da manhã. Nós temos o primeiro item dessa pauta, processo 51, como ele foi pautado aqui, habitamento do lucro, mas ele é decorrente de uma exclusão do Simples, que está pautado para dia 15, né, André? Doutora Andréia, nós vamos fazer o julgamento conjunto com esse processo no dia 15. Então, iniciaremos a pauta pelo item 52, processo de fonte, recorrente Santo Cenário Produções, relator Cléucio. Vamos lá, Cléucio. Bom dia. Bom dia, presidente. Só um segundinho. Posso começar? Sim, só vamos manter aquele padrão de ontem, a gente tentar fazer a leitura dos pontos essenciais, citações só absolutamente essenciais para a compreensão, tá? Tudo bem. Para a gente ganhar tempo, principalmente no relato, mas também no próprio voto. Tá bom, Cláudio? Tudo bem. Obrigado. Bom, o caso aqui, presidente, a empresa é Santo Cenário. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da terceira turma da RJ Florianópolis, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a recorrente acima, o qual constitui crédito tributário decorrente do não recolhimento de imposto de renda na fonte. Incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado referentes a períodos do ano calendário de 2013. De acordo com o termo de verificação fiscal de folhas, com base no programa DIF versus DARF da RFB, tais declarações foram confrontadas, tendo sido detectado o não recolhimento de imposto de renda na fonte, incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, referente a alguns meses do ano de 2013. Intimada para esclarecer as divergências, a empresa não prestou os devidos esclarecimentos no prazo legal. Por isso foram apurados os valores de imposto de renda-fonte não recolhidos e aplicada a multa agravada de 112,5%, nos termos do artigo 959, combinado com 957, ambos do Rio de 99. Considerando o interesse comum entre a pessoa jurídica e os respectivos sócios gerentes, restou caracterizada pela fiscalização as hipóteses dos artigos 124 e 135 do CTN, que versam sobre o tema da responsabilidade tributária de terceiros. De acordo ainda com a autuação, o não recolhimento do tributo em questão ensejou a situação prevista no artigo 2º, 2 da Lei 8.137 de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, razão pela qual foi lavrada a representação fiscal para fins penais. Intimada para se defender, a empresa recorrente apresentou a impugnação de folhas e os responsáveis tributários, sócios gerentes, impugnaram em peça conjunta, conforme documento de folhas tais. Em resumo, a defesa da empresa sustentou o seguinte: nulidade da autuação fiscal por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque o procedimento se baseou tão somente nas declarações entregues, sem o exame dos livros fiscais da contribuinte. Nulidade por falta de motivação para a lavratura do auto de infração. Nulidade por não ter havido no auto de infração descrição de quais pagamentos não foram retidos. Para corroborar suas alegações, transcreve alguns precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e atual CARF, que, no seu entender, se alinham à tese defendida. No mérito, defende a inexigibilidade do imposto de renda-fonte, pois, depois de encerrado o ano calendário, deveria a fiscalização diligenciar perante os beneficiários da renda, se estes recolheram ou não o imposto, sob pena de, caso recolhido, configurar-se enriquecimento sem causa da União. Transcreve também decisões desta Corte Administrativa que, no seu entendimento, dão sustentação às suas alegações.
Ainda em relação ao mérito, refuta a aplicação da taxa Selic como índice de juros e correção do crédito tributário, alegando que o fator não está previsto em lei e que o artigo 161 do CTN é expresso em definir juros de 1% sobre o crédito tributário quando não houver fixação dos juros por lei específica. Insurge-se igualmente sobre o percentual de multa agravada de 112,5%, alegando violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal. Finaliza seu arrazoado alegando não caber a incidência da taxa Selic sobre a multa, devendo tal índice incidir apenas sobre o principal do crédito tributário, requerendo a improcedência do auto de infração. Em sua defesa, os responsáveis tributários reiteram as mesmas preliminares suscitadas pela empresa. Além disso, acrescentam que, no caso, não houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento em face dos sócios gerentes responsáveis. Em apoio a essa tese, transcrevem decisões do STJ referentes à impossibilidade do redirecionamento de execução fiscal contra a pessoa jurídica em relação à qual não se constituiu o crédito tributário. Trazem também, a título de exemplo, previsão existente no direito espanhol na linha do que alegam. Perdão, aqui que eu consertando a concordância. Qual seja a necessidade de lançamento contra os responsáveis tributários como requisito de validade da responsabilidade tributária de terceiros. Esclarecem também ter ocorrido violação ao princípio do devido processo legal, pois, na sua concepção, não constou do auto de infração o nome dos sócios gerentes. Aduzem ainda a ofensa à Constituição Federal ao se imputar responsabilidade tributária aos sócios, em razão da necessária distinção entre a pessoa jurídica e seus administradores. Impugnam também a caracterização da responsabilidade tributária com base no artigo 124.1 do CTN, sustentando que, no caso, não há interesse comum entre a pessoa jurídica e o sócio para efeitos tributários. Citam diversos textos de doutrina e jurisprudência sobre o assunto. Insurgem-se também contra a hipótese de responsabilidade tributária dos sócios, com fundamento no artigo 1353 do CTN, salientando não ter ficado caracterizada nenhuma de suas hipóteses, pois, no caso, não houve condutas fraudulentas ou dolosas dos sócios. Finalizam postulando a improcedência do auto de infração. A DRJ analisou todas as alegações suscitadas pelos autuados, acolhendo os seguintes pontos da defesa: afastamento do agravamento da multa de 112,5%, uma vez que a entrega das declarações facilita a ação fiscal, não cabendo a aplicação desse tipo de penalidade. Inexistência de interesse comum entre a pessoa jurídica e o sócio gerente para efeito de responsabilidade tributária. No mais, a autuação foi mantida conforme a ementa transcrita, e aqui eu transcrevo a ementa da decisão da DRJ. Sobre a matéria remanescente, a empresa interpôs recurso voluntário, reiterando os mesmos argumentos da impugnação, e esse é o relatório. Pode ir para o voto. Eu estou tomando conhecimento do recurso, ele é tempestivo, preenche todos os requisitos. Das preliminares de nulidade. A recorrente alega a nulidade do auto de infração que constitui objeto da presente controvérsia, reiterando os termos de sua impugnação. Conforme explicado no relatório, os argumentos da empresa giram em torno da suposta violação ao contraditório e ampla defesa, por não ter trazido nenhum argumento novo no recurso voluntário, pelo fato deste relator considerar os fundamentos da decisão da DRJ adequados para afastar as preliminares arguidas, em campo os fundamentos sustentados na decisão recorrida, com fundamento no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, e aqui, presidente, eu estou acompanhando a DRJ nos argumentos que foram sustentados pela decisão recorrida para afastar a preliminar. Acho que dispensa a leitura, né? Sim, pode ir para as suas próprias conclusões. Acrescento que a autuação se fundou em DIRF, entregue pela própria empresa, em que constam ter havido retenções de imposto de renda incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado. Tais valores não constam como débitos nas DCTFs, presumindo-se que tais valores foram descontados e não recolhidos pela recorrente.
Intimada pela fiscalização antes da lavratura do auto para esclarecer as divergências encontradas entre a DCTF e a DIRF, a recorrente não apresentou nenhum esclarecimento. Assim, não pode alegar violação ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de a fiscalização não ter auditado a sua contabilidade, se a constituição do crédito tributário se fundou em suas próprias informações. Caso houvesse algum esclarecimento que levasse à conclusão diversa, deveria a empresa ter cumprido as intimações fiscais, esclarecendo o que fosse do seu interesse. Beira a extrapolação do direito de defesa a alegação da recorrente de que deveria ter sua contabilidade auditada se, instada a esclarecer as divergências em suas declarações, não atendeu à demanda do fisco. No mais, a recorrente não trouxe na impugnação e nem no recurso voluntário provas que pudessem desabonar a conclusão a que chegaram a fiscalização e a DRJ, tais como DARFs recolhidas ou a documentação contábil que atestasse não ter incidido o tributo sobre as mencionadas remunerações. Assim, afasto as preliminares arguidas por completa falta de argumentos jurídicos coerentes e ausência de provas a respaldar os argumentos. Todos aqui de acordo com a rejeição das nulidades? Pode seguir, aí a gente colhe o voto no geral. Bom, sobre o mérito, primeiro item que eu analiso aqui é da incidência do imposto de renda na fonte, considerando que a DRJ recorrida acolheu o argumento da defesa de não cabimento da multa agravada de 112,5% e de inaplicabilidade da responsabilidade solidária, restaram como matérias controvertidas a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e os acréscimos legais, quais sejam a aplicação da taxa Selic como juros e sua incidência sobre a multa. Sobre esses pontos, a recorrente se limitou a repetir literalmente os argumentos da impugnação. Tratando-se primeiramente da incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, não tem razão a recorrente ao sustentar que depois de encerrado o ano calendário, a fiscalização deveria exigir o tributo dos beneficiários da renda e não da fonte pagadora. Ora, esse argumento só se justifica, logicamente, se a fonte pagadora não tiver retido o imposto dos rendimentos do beneficiário. Não é o caso dos autos, pois ficou demonstrado, e a recorrente não contesta este fato, que houve retenções e que tais não foram recolhidas. Considerando que os fundamentos da DRJ para afastar essa alegação foram corretamente articulados com a legislação de regência, e a recorrente não trouxe nenhum argumento novo, aplico a regra do parágrafo 3º do 57 do RICAF e adoto como razões de decidir excertos da mencionada decisão, que, no ponto, analisam com precisão a matéria. E aqui eu reproduzo a decisão da DRJ exatamente nesse ponto. Com base nestes argumentos, considero corretas a autuação e a decisão da DRJ, razão pela qual não deve recurso ser provido neste ponto. Segunda matéria alegada no recurso é a aplicação da taxa Selic como juros. Esse aqui você pode só fazer a menção, né? A questão das súmulas, né? Aqui é suma, outro item também é a aplicação da multa de ofício de 75%, ele alega violação à razoabilidade e proporcionalidade, eu estou aplicando a súmula 2. O próximo item é sobre incidência da taxa Selic, sobre a multa. Aqui eu faço súmula também, tá, cara? Faço considerações. Viu, Cleus? Oi? Selic sobre multa é súmula também, cara. Pois é. Súmula 108, porque ela não está invocada aqui. Eu vou invocar, obrigado, Gustavo. Passou aqui despercebido. Vou acrescentar, tá? Faço aqui considerações, também não estou acolhendo. Conclusão, diante do exposto, conheço o recurso, afastando as preliminares arguidas e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo a decisão de primeira instância nos termos em que foi proferido. Perfeito. Então, relator negando provimento, afastando as preliminares e negando provimento. Paulo? O relator. Gustavo? O relator, presidente. Ricardo? O relator, presidente. Fábio? Um relator. André? Acompanho o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho.
Me acompanha, então, por unanimidade de votos, rejeitados preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso no item 52. Passo o item 53, relatora Andréia, recorrente Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. André. O processo vai ter sustentação para ouvir em vídeo. Depois do relatório, você interrompe para eu passar o vídeo. Abrir o microfone. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Brasília, que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve integralmente a autuação fiscal. O crédito tributário lançado se refere à exigência de multa isolada decorrente da falta de retenção do IR-fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado, em conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei 10.426, de 2002. No âmbito do processo número de final 41, foi constituído o crédito tributário de natureza de contribuição previdenciária, salários indiretos, resultantes de pagamento com habitualidade do auxílio moradia e de pagamento de diárias cujas despesas não foram comprovadas. Registre-se que nos autos do citado processo consta que os pagamentos de diárias excederam em 50% o valor da remuneração. Eu transcrevo a ementa do acórdão da DRJ. Em seu recurso, a interessada apresentou as seguintes razões. Preliminar de nulidade, falta de fundamentação, preliminar de nulidade do lançamento, que ela fala que é nulidade do lançamento, né, busca da verdade material e necessidade de comprovação da prática infracional. No mérito, ela aborda a questão do imposto de renda e a natureza dos pagamentos realizados, aborda ainda temas ligados ao auxílio moradia e as diárias. E ainda a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 96. E, ao final, faz os pedidos. Gostaria que lesse cada item das preliminares, ou pode ser assim? Você vai apreciar no seu voto? Né? Vou apreciar. E eu acredito também que o vídeo deve esclarecer alguns pontos, né? Concluiu o relatório? Sim, é o relatório. Ok, então vou compartilhar o vídeo aqui. Não, só um momentinho, presidente. Eu gostaria de registrar ainda aqui no relatório que o processo que eu citei, de final 41, foi objeto do acórdão da terceira turma especial do CARF, proferido em setembro de 2014, e também foi objeto de acórdão da turma superior. Eu também vou detalhar no meu voto. É o relatório. Ok. Então vamos compartilhar o vídeo aqui da sustentação. Senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros presentes nessa sessão de julgamento virtual, bom dia a todos. Falo pelo recorrente Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE. Em nome dele, apresento as breves considerações pelas quais entendemos deva ser dado integral provimento ao seu recurso voluntário. Conselheiros, o CGE pretende a reforma do acórdão de número 0353092, proferido pela segunda turma da DRJ de Brasília, que julgou improcedente a impugnação administrativa por ele apresentada em face do auto de infração
que a ele imputa o pagamento de multa pela não retenção do imposto sobre a renda incidente sobre as rubricas pagas a título de auxílio moradia e diárias no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Com relação ao auxílio moradia, o acórdão decidiu no sentido de que, independentemente da denominação a ela dada, não haveria comprovação de que esses pagamentos foram feitos a título de ressarcimento. Quanto ao pagamento das diárias, apesar de entender que se tratam de verbas de natureza indenizatória, partiu do entendimento de que não haveria comprovação desses pagamentos nos termos do parecer normativo CST 10 de 92. Ocorre que esta decisão não merece ser mantida, na medida em que não há que se falar em acréscimo patrimonial, uma vez que o pagamento feito pelo recorrente, tanto no que diz respeito ao pagamento do auxílio moradia, quanto no que diz respeito às diárias, teve única e exclusivamente a finalidade de ressarcimento. O pagamento do auxílio moradia, inclusive, encontra previsão em resolução interna do CGE, que prescreve expressamente a sua autorização apenas para fins de ressarcimento, e foram inclusive juntados documentos aos autos, as folhas 78 a 402, que comprovam a natureza desse pagamento. No que diz respeito às diárias, também há comprovação nos autos de que foram atendidos os requisitos previstos na Lei 7713 de 88 e no antigo artigo 39 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, não havendo que se falar, portanto, na exigência de comprovação nos termos do parecer, uma vez que esse ato é hierarquicamente inferior à lei e ao decreto. Além disso, também foram acostadas as folhas 542 e 632 dos autos, solicitação de autorização para reembolso de referidas despesas. Porém, a decisão recorrida desconsiderou totalmente esses documentos, aplicando uma interpretação unicamente literal da legislação, sem se assentar à finalidade de reembolso de despesas pelas quais esses pagamentos foram feitos. Essas são as breves considerações, conselheiros, pelas quais entendemos deva ser dado integral provimento ao recurso do CGE, anulando-se integralmente o auto de infração contra ele lavrado, ou ainda subsidiariamente, caso não seja esse entendimento, que ao menos seja reduzida a multa de ofício de 75% em razão de sua natureza de caráter confiscatório. Bom dia a todos. Obrigada. Está aí a sustentação. Podemos ir ao voto, conselheiro André. Dá o microfone, André. Perfeito. Conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. Preliminar de nulidade, cerceamento do direito de defesa, ausência de fundamentação e inocorrência. Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do auto de infração e da decisão da DRJ Brasília, alegando que não teriam sido analisadas as provas apresentadas, nem fundamentadas as decisões, o que teria cerceado o direito de defesa do recorrente e levado à consequente nulidade destas decisões. Alega ainda que o ônus de comprovar a ocorrência das infrações caberia à fiscalização. As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59, incisos 1º e 2º do PAF. No caso em análise, tanto os autos de infração como o acórdão da DRJ foram emitidos por pessoa competente. O detalhamento do crédito tributário, descrito no termo de verificação fiscal, permite identificar o motivo do lançamento, a base de cálculo utilizada, a alíquota aplicada e a fundamentação legal utilizada. No acórdão da DRJ também fica claro que a autuação foi mantida por ter ficado caracterizada a falta de retenção do imposto de renda fonte, do imposto de renda retido na fonte, sobre o rendimento do trabalho assalariado, em decorrência de pagamento com habitualidade, do auxílio moradia e de pagamentos de diárias em valor excedentes a 50% da remuneração, fato gerador da multa isolada, prevista no artigo 9º da Lei 10.426 de 2002. Logo, tanto o auto de infração quanto o acórdão da DRJ encontram-se devidamente fundamentados.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o recurso voluntário, percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi imputado. Destaco que as questões relativas à verdade material, análise de documentação e ônus da prova serão analisadas no mérito. Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguída pela contribuinte. Todos de acordo? Ok, pode prosseguir. No mérito, o crédito tributário lançado se refere à exigência de multa isolada no valor de R$ 201.844, prevista na legislação, que é o artigo 9º da Lei 10.426 de 2002. Cito o dispositivo. Com base nesse dispositivo, verifica-se que a hipótese de incidência da obrigação tributária que originou o lançamento da multa de ofício em questão é a falta de retenção ou recolhimento do IR-fonte pela fonte pagadora. A infração falta de retenção ou recolhimento do imposto pela fonte pagadora foi configurada no âmbito do processo fiscal, que eu já citei, de final 41, em decorrência de ter sido constituído crédito tributário de natureza de contribuição previdenciária decorrentes de pagamentos com habitualidade do auxílio moradia e de irregularidade nos pagamentos de diárias. Registre-se que o citado processo de final 41 foi objeto do acórdão 2803-3583 da terceira turma especial de 9 de setembro de 2014, que manteve a constituição do crédito tributário de natureza de contribuição previdenciária, salário indireto, relativo ao pagamento com habitualidade do auxílio moradia e pagamento de diárias em valor excedente a 50% da remuneração e deu provimento à aplicação da retroatividade benigna das multas previdenciárias. Esse acórdão encontra-se na pasta T, se alguém quiser dar uma olhada. Também foi objeto do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, número 9202-8970, de 25 de agosto de 2020, que apreciou o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, que discutia a retroatividade benigna das multas previdenciárias, descumprimento de obrigação principal e acessória de falta de declaração em GFIP, dando-lhe provimento. Pela análise do recurso voluntário apresentado, constata-se que a contribuinte mistura os objetos destes dois processos, confundindo os autos de infração que deram origem à exigência da multa isolada, que são tratadas nos presentes autos, com os autos de infração que constituíram o crédito tributário de natureza de contribuição previdenciária salário indireto, tratados no processo de final 41. A discussão sobre a constituição do crédito, que envolve a natureza dos pagamentos efetuados a título de auxílio moradia e de diários, deve ser tratada no âmbito do citado processo de final 41, que de fato ocorreu. Inclusive, já foram proferidas decisões definitivas no âmbito deste CARF, com os citados acórdãos que eu já mencionei. Desta forma, não cabe nos presentes autos o exame de questões sobre a natureza dos pagamentos realizados, auxílio moradia, pagamento de diárias, conceito de renda e provento de qualquer natureza, discussões sobre o ônus da prova ou análise da documentação probatória sobre estas matérias, conforme pretendido pela interessada. De fato, o objeto do presente litígio é a discussão sobre a aplicação da multa isolada, prevista no artigo 9º da Lei 10.426 de 2002. Sobre a exigência da multa isolada, além de enfatizar que não teria sido configurada a infração que motivou a lavratura dos autos de infração em análise, a recorrente limita-se a apresentar os seguintes argumentos, conforme resumido no relatório deste acordo. Alega que os percentuais da multa fixados pelo artigo 44 da Lei 9.430 de 96 violariam princípios constitucionais, vedação ao confisco, capacidade contributiva, moralidade administrativa e proporcionalidade, bem como proteção de direitos básicos como o direito à propriedade.
discorre sobre o controle pelo Poder Judiciário dos abusos e excessos perpetrados pelo legislador ou pela autoridade administrativa na imposição de penalidades. Conclui que a multa seria indevida, uma vez que é incompatível com a realidade de nossa atual economia. Cita doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores. Quanto aos vícios de constitucionalidade apontados, no âmbito do julgamento administrativo, dá-se a aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato foi produzido nos termos da legislação tributária vigente na data do fato gerador. Como os autos de infração foram lavrados conforme a legislação tributária, não compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar discricionariedade, nem examinar o caso à luz dos princípios constitucionais invocados pelo interessado. Assim, ainda que a primeira sessão de julgamento do CARF detenha competência para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diferente da prescrita em lei, nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do anexo 2º do RICARF. Aí eu cito os dispositivos. Em relação aos julgados trazidos à colação, estes se aplicam ao caso em concreto, não se enquadrando a situação em exame. Adicionalmente, não constituem normas complementares da legislação tributária e tampouco vinculam a administração tributária, pois não existe lei que lhe confira a efetividade de caráter normativo, conforme exige o artigo 100, inciso 2º do CTN. Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade, deverá a autoridade tributária e o julgador administrativo cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitida a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões divergentes da legislação manifestadas por ilustres doutrinadores. Diante disso, tendo sido confirmada por decisão administrativa no âmbito do CARF a constituição do crédito tributário de natureza de contribuição previdenciária, salário indireto, no âmbito do processo de final 41, e a consequente infração decorrente de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora, deve ser mantido integralmente o lançamento decorrente da aplicação da multa prevista no artigo 9º da Lei 10.426 de 2002. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal. É o voto. André, eu fiquei com a dúvida se realmente você não tem que enfrentar, sob a perspectiva do imposto de renda, esses argumentos do contribuinte relacionados à natureza da remuneração paga, mesmo que seja para tomar de empréstimo a conclusão lá do outro acordo, porque, de fato, as bases de incidência podem ser semelhantes, mas tem legislação própria, né? Pelo que você relatou ali de alegação do recurso, lá no seu relatório você menciona expressamente, ele questiona do ponto de vista do imposto de renda. Ele questiona, mas já não tem uma decisão definitiva, Matosinho? Não, porque ele tem uma definitiva sobre previdência. Eu acho que nem que se considere e tome de empréstimo o mesmo argumento, ou que seja apropriado por considerar salário, vamos dizer, tem a natureza salarial, mas eu acho que teria que trazer para cá. Entendi. Me parece. Paulo também quer fazer um comentário, Paulo e Gustavo se manifestaram aí. Posso falar, Gustavo? Pode falar, André, desculpa. Só um pouquinho, André, daí você já... Tá. Gustavo, quer falar? Paulinho ia falar, mas tudo bem. Eu ia falar, complementar essa questão, inclusive, o auto de infração, ele toca no assunto das contribuições previdenciárias, particularmente em relação à diária, o fundamento para manter a exigência, inclusive, não pode ser o mesmo, porque ele não adota os mesmos fundamentos dos outros acordos para exigir a diária. A discussão sobre pagamento acima de 50% não está abordada no TVF. Então, ela tem que ser enfrentada sob o prisma. Paulo. Até porque, assim, aqui, pelo que eu depreendi aí,
a discussão que ele traz, né, propriamente, como é imposto de renda retido na fonte, é sobre conceito de renda, né, ou seja, são valores distintos, bases distintas do outro processo em que a base é salário de contribuição, né. Então, apesar de, como o Matheusinho destacou, apesar de algumas conclusões poderem ser emprestadas, né, nem todas, porque vão ter as suas particularidades, mas eu acho que tem que ser enfrentada de acordo com a base de cálculo do imposto de renda. Né. Mas, No limite, é até possível, né, que se entenda que, olha, apesar da decisão ter compreendido que isso aqui era salário de contribuição e incidir a contribuição previdenciária, mas aqui não fica caracterizado como renda, então não está sujeito ao imposto de renda. Seria até possível uma decisão desse tipo, né? Então, acho que precisa ser enfrentado. Ok, só um pouquinho, André, só passar para o Cleócio, daí você comenta. Não, presidente, praticamente para corroborar o que o Paulo falou, o Paulo acabou já falando, eu acho que a discussão é sobre o conceito de renda mesmo, é uma das discussões, aliás, enfatizada pela patrona, quando ela fez a sustentação oral, então eu acho que também deveria ser enfrentado. a minha linha de raciocínio foi o seguinte: a base de cálculo, que é o valor da infração, ela já estava configurada no auto de infração. Então, eu não poderia... É como se fosse no caso da multa isolada em relação à declaração de compensação. Então, eu não poderia mexer nesse valor. Assim, já estava configurado ali. Então, nesse caso, seria discutir realmente a multa, porque o objeto é a multa. Então, por isso que eu fiz esse raciocínio. Mas a natureza do tributo é diferente, André. Aí as bases podem ser absolutamente distintas. Inclusive pode ser tributado de um lado e não de outro. São autos distintos, André. Assim, lá, a natureza ficou configurada lá para a contribuição previdenciária. Né? A base de cálculo da contribuição própria, que diz o que é base, né? O que caracteriza uma natureza salarial. Assim, só houve o lançamento da multa, por quê? Por conta daquela questão. Foi posteriormente ao ano calendário, como não houve a retenção, então vai lançar a multa sobre a fonte pagadora e vai lançar o tributo sobre o beneficiário. Mas precisa discutir se cabe realmente o imposto de renda. Essa discussão é desse processo, não do outro. Do outro, a discussão era, cabe contribuição previdenciária? E aí a conclusão foi que caberia. Mas aqui a gente precisa discutir, cabe imposto de renda? Agora, ela não fez essa análise. Vocês acham que é possível? Eu acho complicado, gente. Fazer um pedido de vista aí para dar uma analisada, a própria Andréa reanalisar sobre essa ótica? Sim. Eu acho complicado, até particularmente no caso do salário, o auxílio moradia, as duas questões eu acho que elas se misturam, tanto a contribuição quanto o imposto de renda, e o STJ já tem posição sedimentada no sentido de que tem natureza salarial. Se tem natureza salarial, ela vai suportar a incidência nos dois lados. Em relação à diária, como ele não se apega no auto de infração ao mesmo fundamento do auto de infração relativo à contribuição previdenciária, e aí não traz para cá aquela discussão de 50%, acima de 50%, a discussão dele é só assim, olha, ele está pagando com habitualidade a contribuinte individual, não é empregado, essa diária, então eu vou considerar ela como salário. Cara, isso para mim é muito pouco para você sustentar a natureza salarial e não indenizatória dessa verba. E ele explica o tempo todo, olha, são pessoas que vão para eventos patrocinados pela empresa e que a gente custeia a estadia do cara lá. Falta prova, e aqui o ônus da prova é relevantíssimo. O ônus da prova é da fiscalização. Assim, eu não consigo cravar isso agora. Acho difícil. Vamos fazer uma vista coletiva aqui. E aí a própria André pode reexaminar, né? E, se for o caso, trazer um complemento do seu voto. Você, André, de qualquer maneira, a gente analisa com calma essa questão. Ok. Então, vou pôr um pedido de vista do Paulo com conversão em vista coletiva. A relatora declinou o voto rejeitando a preliminar de nulidade e negando provimento. E aí
vou fazer o registro disso também. Ok? Fazer a anotação, a gente já segue. Presidente, só fiquei com uma dúvida. Pedido de vista, mas volta para a próxima sessão, né? Não vai ser aquela vista de mesa, não, né? Não, a lista é para a sessão. Tá. Você vai designar um pai ou vão todo mundo dar uma olhada nesse treco aqui? É coletiva, né? Aí, se alguém quer ficar o responsável específico, assim, para trazer um voto de vista? Eu vou passar o olho também. Então, se alguém quiser se prontificar, Posso dar uma olhada eu também, presidente? vou olhar. Fica como o responsável principal, mas aí todo mundo dá uma olhada. Vamos seguir. Próximo item 54, Seramarte. Flávio. O presidente já está lá disponível na pasta. Vou começar. O caso é relativamente simples, mas pode ter alguma discussão aqui com relação à multa, ao agravamento da multa. Trata-se de auto-infração lavada em face do contribuinte Seramarte Limitada, hora recorrente, através do qual foi constituído crédito de imposto de renda retido na fonte relativos ao período compreendido entre 1 de 2012 e 2 de 2012, tendo em vista a constatação de divergência entre os valores declarados na DIRF e os respectivos recolhimentos através dos DARFs. Como se observa do TVF, que fundamenta a atuação e procedimento de fiscalização, constatou-se que havia divergência entre o que a DIRF e a DCTF, sendo que, no período fiscalizado, nenhum recolhimento foi efetuado pelo contribuinte no Código 0561. Como bastasse, com o entendimento em síntese, de que o contribuinte, mesmo após ser reintimado, não prestou os esclarecimentos solicitados, especialmente quanto às divergências relativas ao IR-fonte sobre os regimentos de trabalho assalariado, Código 0561, a fiscalização agravou o percentual da multa de ofício nos termos do 44, parágrafo 2º, 1 da norma 430. Devidamente estimada a operação, o recorrente apresentou a impugnação administrativa, na qual, em primeiro lugar, requereu a suspensão da atividade do crédito tributário em discussão. No mérito, o recorrente apontou equívoco na apuração da base de cálculo do IR-fonte, alegando que houve um erro na sua DCTF relativo ao período de 1 de 2002, e que a fiscalização, com base nesse erro, teria apurado um valor maior daquele tributo. Em resumo, o recorrente alegou que declarou em DCTF o valor de R$ 8.023, enquanto o correto seria R$ 7.656, ou seja, haveria uma diferença a maior de 366. Nesse sentido, também requereu redução proporcional do valor da multa. Ainda com relação à penalidade, pugnou pela redução do percentual aplicado pela fiscalização, que foi de 112%, alegando que o fato de não ter respondido às intimações não alterou em nada o lançamento realizado de ofício pela fiscalização. Contudo, em análise ao apelo recorrente, a DRJ de Belém entendeu por bem julgar a impugnação administrativa como improcedente, mantendo na totalidade o auto de infração combatido. O acordo recebeu essa emenda. Não concordando com o que restou decidido pela DRJ de São Paulo, aqui ficou errado, DRJ de Belém, perdão. Pela DRJ, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual repisou os argumentos lançados em sede de impugnação administrativa.
Alegou ainda nulidade do acordo proferido, medida em que o colegiado da ACO entendeu pela desnecessidade de realização de perícia no presente caso. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CAF e distribuídos a este relator para julgamento. Vamos em frente, presidente. Da tempestividade, é tempestivo e cumpre os demais requisitos. Da ausência de nulidade do acordo recorrido. Como se observa no recurso voluntário apresentado, grande parte das argumentações do recorrente está fincada em suposta nulidade do acordo recorrido, na medida em que, pelo que alega o recorrente, os julgadores da DRJ de Belém teriam indeferido a realização de perícia no presente caso e, por isso, cerceado seu direito de defesa. Aos olhos do recorrente, o fato de ter formulado pedido de realização de perícia nos termos definidos pela legislação já seria suficiente para que os julgadores administrativos estivessem vinculados ao seu deferimento. Não assiste razão recorrente. Em primeiro lugar, não se pode deixar de mencionar que o recorrente, quando a apresentação da impugnação, em que pese ter alegado nessa que cometeu erro no preenchimento da sua DCTF, não trouxe nenhum documento para comprovar suas alegações. Por outro lado, quando se analisa os quesitos apresentados naquele apelo inaugural para serem esclarecidos em perícia, o que se percebe é que, em síntese, o contribuinte pretendia demonstrar que não tinha recursos financeiros para quitar os tributos que ele próprio declarou ao fisco e que foram constituídos via auto de infração. Nenhum dos quesitos diz respeito ao suposto erro na declaração utilizada como base no lançamento ou em análise. Nesse sentido, não tem qualquer fundamento o recurso voluntário do recorrente, quando afirma que o fato de ter cumprido o disposto no artigo 16.4 do decreto 7235 já seria suficiente para a realização da perícia, para que a realização de perícia fosse deferida. Ao contrário do que alega, a realização da perícia será necessária quando houver dúvida do julgador quanto às provas apresentadas nos autos, tanto pela fiscalização quanto pelo contribuinte, se mostrando imprescindível a opinião de um expert para validar ou não a acusação fiscal. O fato de ter feito pedido nos contornos estabelecidos pelo legislador, indicação dos quesitos e do nome e qualificação do perito, entre outros, não é suficiente para que o pedido de perícia seja deferido. Além do cumprimento dos requisitos legais, é preciso que haja uma real dúvida, um esclarecimento de um fato, que sejam imprescindíveis para o julgador tomar a sua decisão. Nesse sentido, não há reparos no acordo recorrido quando afirma que a diligência não significa suplemento da fiscalização. Acho que eu vou furtar a leitura. Ademais, não se pode olvidar que, no recurso voluntário, o recorrente insiste na produção da prova pericial, mas não traz, mais uma vez, qualquer documento para comprovar suas alegações, argumentando apenas pela necessidade de verificação dos fatos que ele alega, mas não prova. Portanto, não há de se falar de nulidade do acordo proferido pela DRJ, uma vez que não há reparo a se fazer neste ponto, já que o indeferimento da realização da perícia foi correto, tendo em vista a sua dispensabilidade no presente caso. O presidente, só uma questão, porque o pedido foi de perícia, o pessoal faz meio confusão disso. A DRJ indeferiu diligência, mas tratando como se fosse perícia. Então ficou uma confusão de termos aí, mas nós estamos falando de perícia aqui, tá? Vamos voltar a isso ou vamos para frente? Todos de acordo aqui? Acho que é problema, né? Pode seguir. Tá. Do mérito. O mérito é bem simples, presidente. Nem sei se eu vou ler. Ele alega que houve um erro na sua DCTF e, por isso, com base nesse erro, a constituição do crédito foi indevida por parte da fiscalização. Esse erro seria muito diferente de R$336 ali. Enfim, não traz nenhum documento, não fala o que está errado, não consigo nem saber o motivo. Então, estou indeferindo. Tá? Estou negando provimento nesse ponto. Agora, com relação à multa agravada. Por último, cumpre analisar a insurgência do recorrente o que tange ao agravamento da multa de ofício aplicada pela fiscalização. Como demonstrado acima, ao realizar a análise das declarações e pagamentos realizados pelo contribuinte, notadamente a DCTF, DIF e DARFs, o agente fiscal verificou que houve uma declaração a menor e, por consequência, um pagamento a menor de imposto de renda na fonte, o que motivou a constituição de ofício do tributo. Contudo, nos termos do artigo 44, parágrafo 2º, 1 da 9430, entendeu que a multa de ofício deveria ser agravada, sob o argumento de que o contribuinte, mesmo após ser retimado, não prestou o esclarecimento solicitado, especialmente quanto às divergências relativas ao IR-fonte, sobre o rendimento de trabalho assalariado. O recorrente, em seu apelo, alega que a falta de resposta às intimações em nada prejudicou o lançamento de ofício do crédito tributário. Afirma, nesse sentido, que o simples fato da recorrente não ter respondido às intimações em nada alterou o lançamento dos valores exigidos. Não faltou qualquer informação para o fisco cobrar este montante. De fato, assiste razão ao recorrente.
O artigo 44, parágrafo 2º da 9.430, é claro no sentido de que a multa de ofício poderá ser aumentada da metade em caso de o contribuinte deixar de prestar esclarecimentos, quando devidamente estimado para tanto. Confira-se a redação do dispositivo. Todavia, a interpretação do dispositivo em comento tem que ser no sentido de que a falta de esclarecimento por parte do contribuinte dificulte o trabalho da fiscalização ao ponto de prejudicar o lançamento do crédito tributário. Em outras palavras, o agravamento da penalidade deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das estimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. No presente caso, contudo, a falta de resposta das estimações em nada afetou o trabalho da fiscalização, até mesmo porque essa partiu das próprias declarações apresentadas pelo recorrente, que se mostravam divergentes. E foi justamente sobre a divergência que o agente fiscal motivou a constituição do crédito tributário de ofício, não tendo qualquer dificuldade para a quantificação dos valores, até mesmo porque, reitere-se, a fiscalização partiu dos valores declarados pelo próprio contribuinte. Esse CARF, em casos um pouco diferentes do ora analisado, é bom deixar claro, já consolidou o entendimento de que a falta de atendimento das intimações por si só, não pode dar ensejo ao agravamento da multa de ofício. Nesse sentido, inclusive, é o teor da súmula 133, que tem a seguinte redação. A redação é: a falta de recolhimento, a falta de atendimento da intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essas condutas motivou a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Mutatis mutandis, o caso tratado no presente processo se amolda o atendimento simulado pelo CARF, na medida que o fato de o contribuinte não ter atendido as intimações da fiscalização em nada alterou o trabalho desta, que pôde fazer o lançamento do crédito tributário sem qualquer prejuízo. Desta feita, vota-se por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo ao patamar de 75%. Como voto, presidente? O relator está afastando o agravamento da multa, mantendo o lançamento e inicialmente rejeitando a nulidade do acordo. Paulo. Eu divido do relator apenas em relação à questão da multa, né? Eu acho que a multa agravada ela é simplesmente pelo não atendimento à intimação, né? A ideia da súmula CARF, ali no caso da presunção, é quando, em decorrência desse não atendimento, já vai haver a presunção de omissão de receita, ou seja, já vai haver uma outra consequência relacionada a essa ausência de entendimento. Mas, no caso normal, o contribuinte não atendeu a intimação e não está se tratando de omissão, não está tratando de alguma presunção derivada dessa falta de atendimento, então cabe o agravamento da penalidade, sim. Então, o que está expondo é que o contribuinte está deixando de cumprir com o seu dever de colaboração com a fiscalização. Ele precisaria atender qualquer atendimento que ele respondesse, evitaria a incidência da multa. Ele não pode simplesmente ignorar a fiscalização. Ô Paulo, só uma ponderação. Primeiro, eu não estou aplicando a multa. Não, eu sei, eu entendi. Você está fazendo analogia. É uma analogia. Mas você não afastar a analogia, né? Agora, vamos pensar só nesse caso concreto. Ele declara uma divergência, a intimação me explica a divergência entre a sua DIRF e a sua DCTF. Essa que era a divergência. O contribuinte ia falar assim, não, eu não tinha dinheiro para pagar, e por isso, porque é isso que ele pede na perícia, inclusive, eu não tinha dinheiro para pagar e por isso tem essa divergência. Mas, né, a princípio, ele... que ia mudar uma resposta dele ou não para a fiscalização? Porque ele ia falar assim, não tem dinheiro para pagar, ponto. É isso que essa responder. Ela ia constituir do mesmo jeito, ela não ia mudar em nada o lançamento. Tudo bem, mas assim, ele tinha o dever de responder à fiscalização. Ele foi intimado para responder e ele tinha o dever de atender a essa intimação, ainda que fosse para dizer isso daí. Tá? Pelo contrário, assim, de outro modo, eu poderia imaginar que, não, podia ser que alguma informação que o contribuinte fosse prestar fizesse com que a autoridade fiscal pudesse enxergar outros créditos além, assim. A gente vai entrar na fase das conjunturas aí acerca das consequências ou não dessa resposta, mas o fato é, ele precisava atender a intimação, ele tem o dever de atender a intimação. Se ele não atende a intimação, a multa vai ser agravada. Ok. Gustavo? Vamos lá. Multa, ela
caráter sancionador, ela tem que ter um fim que vai além dela mesma. A súmula, nesse caso, ainda que ela trate de outra situação, e aí eu peço para ler aqui só um trechinho do acórdão da Câmara Superior, de um dos acórdãos da Câmara Superior que deram lastro a essa súmula, ela deixa claro justamente isso. Ela fala o seguinte: ora, a jurisprudência desse colegiado tem se firmado no sentido de que, para se proceder ao agravamento da penalidade, é necessário que a conduta do sujeito passivo esteja associada a um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável naqueles casos em que o fisco só pode chegar aos valores tributáveis depois de expurgado os artifícios postos pelo sujeito passivo. É óbvio que o agravamento aqui ele tem que ser aplicado quando ele prejudica a ação fiscal. Ele não tem um fim protocolar. Me atenda, senão eu vou agravar a multa. Poxa, não pode ser assim. Né? Ele já está sendo penalizado pela multa de ofício, poderia ser penalizado pela qualificação da multa e ainda vai tomar um agravamento só porque não respondeu algo sobre esclarecimentos que ele já prestou via declaração. Eu realmente, nesse ponto aqui, eu não tenho como divergir do relator, eu acompanho integralmente, presidente. Obrigado, Gustavo. Ricardo? Bom, para mim está muito claro também a posição do relator, no sentido de que não faz sentido a gente ter um agravamento da multa quando o resultado do silêncio do contribuinte é unicamente o de fazer-se a fiscalização fez. O que eu utilizo normalmente para essa multa como parâmetro é sempre olhar as intimações que a fiscalização fez, porque na linha do que o Paulo falou é verdade. Tem situações em que a fiscalização pode avançar, pode inclusive ampliar o escopo da fiscalização para terceiros contribuintes, para outros anos calendários. Agora, a fiscalização tem que minimamente fazer uma intimação no sentido de que vai direcionar sua fiscalização para algum outro ponto. Se você observar bem esse processo, tem 3 intimações, todas com o mesmo conteúdo, e até utiliza a palavra reintimação, e que pede para se esclarecer por que não foram pagos os valores que já estavam declarados. Então, para mim, não cabe agravamento de jeito nenhum. Eu acompanho o relator. Ok, obrigado. André? Eu acompanho o relator, presidente. Cláudio? Presidente, eu também acompanhei atentamente o voto do relator e as ponderações feitas tanto pelo conselheiro Paulo, conselheiro Gustavo também, e a mim me parece que o agravamento da sanção tem que ter uma finalidade. A finalidade, ela se concentra na possibilidade de se alterar os resultados da fiscalização, além do que o contribuinte já declarou. Nesse caso, a fiscalização se baseou unicamente nas declarações feitas pelo contribuinte, não alterou em nada o resultado, razão pela qual não me parece que o artigo 44 da lei se aplicaria pelo simples fato do não atendimento por parte do contribuinte da intimação feita pelo fisco. Até me parece que seria uma espécie de hipervalorização da autoridade do Estado, que nesse caso não existe. Então, eu acompanho o relator integralmente pelo afastamento do agravamento da multa. Obrigado, Cláudio. Fabiana? Eu acompanho o relator também. Também vou acompanhar o relator. Acho que o Ricardo resumiu bem assim, um posicionamento no sentido de que a fiscalização, ela tem que haver prejuízo, tem que haver uma perspectiva ou mínima perspectiva de prejuízo, né, dentro do andamento da ação fiscal. Nesse caso aqui, o esclarecimento por si só, ou a falta dele, já gerou concretamente a multa especificamente desse ponto. Então, acompanho o relator também. Vai ficar por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso. Nós temos o relatório de voto do relator, vencido o conselheiro Paulo. Próximo item, 55 foi retirado de pauta, pedido do patrono. 56, CRD Investimento Recorrente, relator Ricardo. Ok, vamos lá. É uma compensação de crédito de saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2004. A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva.
Com efeito, a autoridade julgadora constatou que o despacho decisório teve sua ciência efetuada por aviso de recebimento posto em 19/12 de 2011, enquanto que a referida manifestação somente foi apresentada em 19/1 de 2012, esperando, portanto, o prazo de 30 dias que havia se encerrado em 18/1 de 2012. Não viu essa diferença. Bom, inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que, 1. O artigo 23 do 7235 determina que a intimação por via postal deve ser feita com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. 2. Como demonstra a sua inscrição no CNPJ, o seu domicílio localiza-se na Praia de Botafogo, número 501, quinto andar, parte, bloco 01. 3. Entretanto, o AR juntado nos autos indica o recebimento apenas pela recepção do edifício no domicílio Praia de Botafogo, número 501. 4. O protocolo do recebimento pela portaria do edifício indica a data de 22 de dezembro de 2011, 2 dias após a data indicada no AR. 5. O código de rastreamento no website dos Correios não fornece qualquer informação, ou seja, ainda que por diligência, não seria possível verificar a coincidência de datas entre o carimbo de recebimento pelo condomínio do edifício onde se situa e aquele constante do AR. E 6. Valendo-se da segunda como data da ciência, sua manifestação de inconformidade seria tempestiva e, portanto, nula a decisão proferida pela instância qual. Fora isso, traz alegações sobre o mérito da questão. É a síntese do necessário. Posso seguir? Pode seguir. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, tomo dele conhecimento na parte que pede a anulação da decisão da primeira instância com a pretensão de ver instaurado contencioso. Como se vê, a recorrente pretende que se considere como data da ciência aquela que foi atestada por um carimbo do condomínio do edifício onde se situa o seu domicílio tributário, naquilo que seria um protocolo do recebimento pela portaria, que está lá nas folhas 100. Alega que o AR, juntado aos autos pela autoridade fazendária, indica o recebimento apenas pela recepção do edifício. Nada obstante, a jurisprudência do CARF já está consolidada no sentido de que a ciência da notificação por via postal, realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, é validada independentemente de quem tenha recepcionado o aviso do recebimento. E aí eu reproduzo a súmula CARF número 9. Como enfatiza a exigência regimental cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta casa observem os entendimentos simulados, e eu reproduzo o artigo 72 do ICARF. Além disso, não é verdade que não existia qualquer divergência entre o endereço registrado no CNPJ e o escrito no corpo do AR. Ambos indicam Praia de Botafogo, 501, bloco 1, salão 501, parte. É só comparar os documentos juntados aos autos. Aí eu remeto às folhas 57 e a 48 e 49. A circunstância de a recorrente não ter encontrado registro no website dos Correios e nada muda a clareza dos fatos constatados. Portanto, não se pode dar guarida à pretensa nulidade da decisão recorrida. Pelo fato de não ter sido instaurado contencioso, não se pode nem mesmo enfrentar as alegações de mérito. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário na única parte que pode ser conhecida, qual seja a alegação de nulidade da decisão recorrida. Então, aqui é caso de alegação da nulidade da decisão da primeira instância, né? O relator não conhece da parte de mérito e na parte que conhece, nega provimento. Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Deus quer falar ali, presidente. Quem? Ah, Cláudio. Desculpa, Cláudio. Fala aí. Eu fiquei com uma dúvida, presidente. Queria que o Ricardo, se puder, esclarecer. Eu não abri o processo, mas eu acho que a discussão também se dá em relação à divergência das datas, né? O contribuinte alega que teria sido intimado pelo AR no dia 22, né? 22 de tanto. E aí, se considerar essa data do dia 22, estaria no prazo, não estaria, Ricardo? Mas se você olhar nas folhas 100, eu estou tentando lembrar agora aqui de cabeça. Se não me engano, nas folhas 100,
tem um protocolo de recebimento, que é o que eu digo aqui no meu voto, pela portaria, né? E é ali que ele se apega. Um protocolo, quando você envia uma correspondência com a AR, tá? O carteiro entrega um protocolozinho. E o condomínio do edifício lá, que é esse da Praia de Botafogo 500, carimbou lá com o condomínio do próprio edifício naquela data. No AR, a data é a data que foi considerada pela DRJ para fim de ciência, 2 dias antes. Esse carimbo no protocolo, que é do próprio condomínio lá, que quando eles receberam, eu acho que talvez foi até entregue para o contribuinte, é que tem uma data de 2 dias depois, e é a data com o carimbo do condomínio. No documento que é do dele, e não o documento que foi assim. O que pode ter acontecido? Alguém recebeu, escreveu no AR a data correta, e aí depois, aquele protocolo, alguém tentou, né, lá no condomínio, isso aqui, carimba aqui com a data do dia tal, para tentar justificar essa argumentação, mas eu não me convenço. Entendi, Ricardo. Eu acho que esse esclarecimento me convence de que, de fato, é intempestivo. Agora, eu não sei se não seria relevante esse esclarecimento constar do seu voto, né? Porque pode gerar uma confusão. O segundo parágrafo ali, como se vê, a recorrente pretende que se considere como data da ciência aquela que foi atestada por um carimbo do condomínio do edifício onde se situa o seu domicílio tributário naquilo que seria um protocolo de recebimento pela portaria, está ali, folha 100, que eu remeto àquela folha que eu falei. Alega que o AR juntado aos autos pela autoridade fazendária indica o recebimento apenas pela recepção do edifício. Ou seja, o carteiro entrega, manda assinar, o porteiro lá assina. Aí depois, internamente lá no edifício, eles têm um protocolozinho, e alguém vai lá e carimba com 2 dias antes, entendeu? Entendi. Esclarecido. Obrigado, Ricardo. Ok. Voltando à coleta de votos, Gustavo. Com relator. Flávio. Com relator, presidente. Andréa. Com relator, presidente. Léo. Com os esclarecimentos com o relator, presidente. Fabiana. Eu tinha levantado a mão aqui porque eu abri o AR do processo e, de fato, consta a data que o Ricardo mencionou, 19 de dezembro, e, evidentemente, essa é a data que tem que ser considerada, porque está ali o documento que comprova. Eu só faço uma observação, Ricardo, que eu acho que foi só um erro de digitação ali depois que tu citas o artigo 72 do Ricardo, além disso, não é verdade que não exista qualquer divergência, eu acho que é que exista, tu querias dizer que não tem divergência, né? Me parece que é só nesse sentido, eu acompanho o relator. Eu vou ver aqui, peraí, eu já tinha até fechado o voto. Onde você falou? Logo depois que tu citas o artigo 72 do Ricardo, diz assim, além disso, não é verdade que não exista qualquer divergência entre o endereço. Ele está alegando que teria havido uma divergência, né, para querer dizer que não chegou. Na verdade é que não existe, então, na verdade que existe. Exato. Dá uma olhadinha depois, eu acho que foi só uma olhadinha. Enrolado, sim, com essa lógica dupla negativa, né? Isso. Mas acho que... Nem vou pensar muito, já vou tirar o inexiste e botar existe, pronto. Tem várias pessoas aqui para testar isso. Então, você acompanha, né, Fabiana? Obrigado. Sim, acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto do relator. Item 56. O item 57 foi retirado de pauta por solicitação do patrono da contribuinte. 58, continua com você, Ricardo. Siddhartha Comércio de Vestibular. Ok, vamos lá. É um lançamento do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro, contribuição para o FINS.
no valor de R$ 309.130, incluídos o principal, multa e juros. A infração é depósitos bancários de origem não comprovada, período de apuração, ano de calendário 2008. Bom, no termo de constatação da fiscalização, foi consignado que a empresa realizou opção pela tributação com base no lucro presumido. Então, a fiscalização solicitou aos estabelecimentos bancários informações pertinentes à sua movimentação financeira. Após descartar todos os valores consignados a título de transferências, empréstimos, estornos, devolução de cheques e demais elementos não constitutivos da base de cálculo dos tributos administrados pela Receita, verificou que o total dos valores depositados / acreditados nas contas bancárias em nome da fiscalizada era incompatíveis com o total dos rendimentos informados na sua DIPJ. Estimou a interessada a comprovar a origem dos valores creditados depositados. Em resposta, a fiscalizada apresentou justificativas que comprovaram apenas parte da origem dos depósitos questionados. Em razão do acima exposto, procedeu-se ao lançamento. Na impugnação, alegou-se que a empresa foi autuada em razão de o auditor fiscal ter considerado erroneamente como receitas não declaradas parte das movimentações financeiras entre as diversas instituições financeiras em suas diversas contas bancárias, de modo que qualquer transferência de recursos entre contas ou entre bancos foi apontada como receita. Por não dispor de recursos próprios no curto prazo, se vale de financiamentos bancários para suprir o giro financeiro diário. Dessa forma, possui contas em bancos nos quais dispõe de limite de crédito para saques que lhes são concedidos, os quais normalmente são lastreados em vendas com cartões de crédito que representam mais de 88% do seu faturamento. Ao firmar os contratos de crédito, coloca em garantia das linhas de crédito concedidas pelos bancos dos créditos por receber cartões de crédito. Caramba, quanto crédito! Numa forma complexa, os bancos processam as movimentações dos recursos transitando em várias contas, de modo que uma conta representa os créditos de cartões de crédito por receber, cuja movimentação se dá somente entre entidade bancária e operadora de cartões de crédito. Desde que o elo jurídico foi um contrato entre a instituição bancária e ela, para movimentação exclusiva pela instituição bancária, tendo como interveniente a operadora de cartões de crédito. Nessa conta, que é simplesmente gráfica, não tem gerência, somente a instituição bancária e a operadora de cartões de crédito. A instituição bancária disponibiliza recursos em conta garantia, vinculada à conta gráfica. Para a movimentação dos recursos, dispõe de conta bancária e, assim, toda vez que há saque na conta corrente bancária, a instituição bancária retira recursos da conta garantida e repassa para a conta corrente bancária. No mesmo momento, ou quando há crédito na conta gráfica por recebimento de cartões de crédito, repassa recursos para cobrir saldo devedor que a conta garantida possa apresentar. Essa movimentação de numerário, como se depreende da explicação supramencionada, se dá com uma única fonte de recursos por 3 sucessivas passagens. Apesar de exaustivamente demonstrado para o digníssimo auditor, entendeu ele que as contas bancárias com essas movimentações do Banco Safra, que receberam crédito de cartões Visa, representavam receitas não declaradas, o que manifestamente não é verdade. Da mesma forma, as contas do Citibank e Itaú, ambas receberam repasse de crédito de cartões Mastercard, cujo risco de crédito foi assumido pelo Banco Itaú, mediante empréstimo concedido a ela para que quitasse o nome ou montante da dívida com o Banco Citibank. A referida compra gerou movimentações de crédito que indevidamente foram consideradas receitas passíveis de tributação. O total de vendas dela no ano calendário 2008, que está submetido à tributação, soma a quantia de 3.385.000 aproximadamente, sendo que 2.983 vendas com cartão de crédito, podendo ser comprovado pelas notas fiscais emitidas no período e pelos registros contábeis. As explicações solicitadas pelo auditor sobre as origens dos recursos movimentados foram devidamente demonstrados na missiva de 16 de agosto de 2011, além de que, nos próprios demonstrativos, está expressamente indicada a origem como sendo liberação de cartões de crédito.
considerando que a maior parte do volume apurado do crédito tributário tem origem nesses demonstrativos e que o auditor não considerou e não cotejou com as entidades de cartões de crédito os dados pertinentes, verifica-se a inépcia da autuação. Apresenta em anexo documentos bancários que comprovam a sua argumentação. Bom, a DRJ, ela considerou improcedente a impugnação e eu destaco que, no que diz respeito à alegação do trânsito dos recursos pelas várias contas, cumpre esclarecer que a instância enfatizou aquilo que já havia sido afirmado pela autoridade autuante, isto é, o fato de a movimentação do numerário naquelas contas decorrer de uma única fonte e nada altera os valores finais que serviram de base para o lançamento, porque eles decorreriam exatamente das operações comerciais realizadas com cartões de créditos, os quais não teriam sido escriturados nem oferecidos à tributação. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde inicia inovando com uma preliminar acerca da impossibilidade de utilização de extratos bancários fornecidos sem prévia autorização judicial. No mérito, repete as alegações contidas na impugnação. Apenas reforça a argumentação afirmando que podem ocorrer várias passagens dos mesmos recursos entre as contas correntes. Afirma que, novamente, apresenta em anexo os documentos bancários que comprovariam a sua argumentação. Ao final, colaciona entendimentos doutrinários acerca dos princípios da legalidade e do indúbio pro contribuinte. É o relatório, presidente. Posso prosseguir? Pode ir para o voto. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a recorrente inova com a alegação acerca da impossibilidade de utilização de extratos bancários fornecidos sem prévia autorização judicial. Essa discussão envolve a inconstitucionalidade do comando legal, que possibilitou ao fisco o acesso à movimentação bancária, ali complementar 105. Todavia, este tipo de argumento não pode ser apreciado por este colegiado, é que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela lei e a competência da Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação. Vale a pena transcrever o artigo 62 do RICARF e também a súmula 2 do CARF. E enfatizar a exigência regimental para que se observe os entendimentos simulados do artigo 72 do RICARF. Ô, Ricardo, Oi. Ricardo, desculpa, não seria o caso aqui de citar o precedente do STF, que já declarou a constitucionalidade desse 105? Porque... Veja, a gente não tem que se manifestar sobre constitucionalidade. Antes dessa manifestação do Supremo, aqui no CARF, a gente já aplicava a súmula 2 direto. Não, né? Ok, mas nesse caso em específico, o Supremo já falou que é constitucional, então acho que para jogar, para derrubar, enfim, só uma sugestão mesmo. Sei, mas é mais trabalho, né? Tá bom. Súmula 2 mata o caso. Eu ia confirmar o que o Flávio falou, até porque é um precedente de aplicação obrigatória para nós, porque foi decidido com repercussão geral, acho que é o 603, 614, se não me engano o número. Só como referência, que o STF já disse que é constitucional. Porque me parece que a gente é obrigado a usar esse precedente. Mas a súmula também, a súmula, vamos lá. Eu concordo contigo quanto à súmula, mas como a decisão do STF é posterior e nós somos obrigados a aplicar o entendimento do STF, eu acho que uma simples referência, assim, inclusive te respalda melhor no sentido de, olha, o STF já disse que isso pode acontecer, já disse que é constitucional. São duas incidências regimentais, aí, Ricardo, talvez tenham razão. Eu até tinha concordado com a sua alegação, mas aí acho que como a lei já foi apreciada, né, do ponto de vista da constitucionalidade pelo tribunal, aí também tem a obrigação. Acho que é mais um parágrafo aí, só para citar o... Ô, Ricardinho, se quiser eu te mando, cara. Eu tenho o meu tópico pronto desse... Aqui, eu mandei o RI aí para você. Galera, esse é o de menos. Eu mandei o RI aí para você, Ricardo. Enfim. Tá bom. Vou botar aqui. Incluir o precedente do... Isso, como você já cita o regimento do 72, pode citar o 62 lá. Eu tenho um monte de observação a fazer nos votos de vocês, mas eu fico calado, gente. Eu acho que essas coisas são... Mas tudo bem. Mas pode falar, Ricardo. A gente tem que aprimorar na medida do possível.
E Pode assim o falar. seu bloco. Então, As sugestões. tudo bem, mas aqui dá trabalho, né? O precedente, o julgado do STF, Para facilitar a sua vida, já citei o RE aí no chat aqui, nossa. Aqui. Eu sei qual é, cara. Tal entendimento também se aplica às alegações. Bom, aí já tem que mudar, né? O entendimento não se aplica a mesma coisa, tem que mudar o trecho de baixo. E aí eu vou ter que falar o entendimento, tem que alterar aqui. Você pode entrar com esse. O entendimento da súmula, né? O entendimento da súmula. Você pode fazer essa menção na sequência aí, dizer, ainda que, né, sobre o tema já foi definido no RE, então. Bom, então vamos em frente aqui. Quanto ao ponto principal, o que diz respeito ao trânsito dos recursos pelas várias contas bancárias do contribuinte, há que se reforçar aquilo que já foi externado pela instância COR. Depois de receber os extratos bancários não apresentados espontaneamente pela contribuinte, a autoridade fiscal efetuou o descarte de todos os valores consignados a título de empréstimos, estornos, devoluções de cheques e demais elementos que não constituíram a base de cálculo dos tributos administrados pela Receita Federal. Ainda no curso da fiscalização, a empresa justificou apenas parte da origem dos depósitos bancários. O que sobrou foi, então, considerado presunção legal de omissão de receita com base no 42 da Lei 9.430, e eu reproduzo aqui o trecho desse artigo. Observe-se neste particular que, por diversas vezes, a empresa foi intimada a comprovar a origem dos recursos depositados. Conforme alega em seu recurso, a resposta à fiscalização emitida em 16 de agosto de 2011 teria informado que a referida origem estaria expressamente indicada nos demonstrativos como sendo, abre aspas, liberação de cartões de crédito. Fecha aspas. Por oportuno, vale a pena reproduzir o conteúdo da referida resposta. Eu vou ler aqui. Conforme solicitação constante no item 1, comprovar a origem dos valores creditados depositados em nossas contas correntes do Banco Safra, temos a informar que, letra A, as 3 contas relacionadas tratam-se de contas correntes vinculadas a contas garantidas que se substituíram ao longo do ano de 2008, conforme demonstrarei. A conta tal, agência tal, recebeu crédito da bandeira Visa entre 2 de 1 de 2008 e 26 de março de 2008. A conta tal, agência tal, recebeu crédito da bandeira Visa entre tal, 27 de março e 30 de junho de 2008. A conta tal, agência tal, recebeu crédito bancário Visa entre 1 de julho e 30 de 2 de 2008. Fica claramente evidenciada a substituição das contas que foram feitas pelo Banco Safra sem nossa solicitação. Quando havia o encerramento de uma conta, no dia seguinte, uma nova a substituía, conforme demonstra a sincronia dos fatos. Quanto à origem dos valores creditados e depositados, são referentes às vendas efetuadas ao longo do período com cartões de crédito e ou débito da bandeira Visa. As planilhas fornecidas junto ao termo de intimação em seus históricos demonstram a origem. As informações que a Receita Federal recebe das administrações de cartões, em particular do Visa, poderão comprovar nossa afirmação. Volto ao meu voto. Como se verifica, a empresa não se dignou a analisar individualizadamente, tal como exigido pela lei, os créditos listados pela fiscalização em seu termo de intimação número 2, lá nas folhas 158 a 169. Meramente empreendeu uma confusa explicação acerca de contas vinculadas a contas garantidas e, no que toca à comprovação propriamente dita, remeteu aos históricos dos lançamentos contidos nos status bancários. Isto é, em seu entender, o fato de tais históricos conterem descrições do tipo LIB Visa Cartão ou LIB Visa Eletro, como se extrai dos referidos históricos, seria suficiente para comprovar individualmente a origem não tributária de cada operação. Por sua vez,
tanto na impugnação quanto no recurso, a empresa se limita a alegar que os valores tributados correspondem a mero trânsito de recursos já tributados. Afora cópias dos mesmos extratos bancários que serviram de fonte para o trabalho da fiscalização, não apresenta qualquer comprovação individualizada do alegado trânsito. Neste cenário, não há como discordar daquela afirmação que foi anunciada no termo de constatação e enfatizada pela DRJ, isto é, o fato de a movimentação do numerário naquelas contas decorrer de uma única fonte nada altera os valores finais que serviram de base para o lançamento, porque eles decorreram exatamente das operações comerciais realizadas com cartões de crédito, os quais não teriam sido escriturados nem oferecidos à tributação. Portanto, a fiscalização agiu rigorosamente de acordo com a previsão legal. A presunção contida no artigo 42 autoriza que o fato indiciário, depósitos bancários de origem não comprovada, seja equiparado ao fato presumido, omissão de receitas. Não se trata de autuação baseada em mero indício. Uma vez caracterizado o fato indiciário, a sua equiparação com o fato presumido é uma determinação legal. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Bem, então aqui, ele não faz nenhuma alegação, Ricardo, no sentido de que a alegação ele faz. Essa receita, ele diz que é de vendas, estaria já reconhecida, não tem essa discussão. Porque, assim, ele claramente confessa que é da venda. Ele faz uma confusa, né? Acho que quando eu li ali a reprodução do que foi relatado pela DRJ, uma confusa argumentação no sentido que há ali um trânsito de conta, mas ele não demonstra nada, ele não explica detalhadamente, é difícil, ninguém entendeu, nem a fiscalização, porque eles já responderam isso à fiscalização, a DRJ e no recurso para mim, pelo menos, não tem nada que possa ser maculado ali no lançamento com base naquela explicação que ele fez. Meu questionamento é assim, porque ele em síntese admite que aquilo é venda. A questão é, ele alega alguma coisa que essa venda já foi oferecida à tributação? Nada nesse sentido. Agora eu não lembro dos detalhes, mas eu me lembro claramente dessa confusa argumentação que você, olhando para os extratos ali, tentando entender o que ele diz, é difícil. E não tem prova de nada. Né? Pelo trecho que você transcreveu ali, a argumentação dele, na verdade, é que o mesmo recurso teria transitado 3 vezes pela conta dele. Né? Então, assim, mas seria necessário ele fazer essa comprovação de que a fiscalização considerou a receita mais de uma vez. Né? Ele não nega o caráter dos rendimentos, mas a alegação dele é que poderia ter transitado, quer dizer, teria transitado 3 vezes pelas contas dele, né? Em cada uma daquelas liberações lá, que ele explica aquela operação lá. Mas eu acho que ele teria que fazer esse vínculo, né? Sim, eu acho que assim, quando a lei manda fazer uma comprovação da origem de forma individualizada, isso aí é sério, né? Ainda mais empresa. Quando é pessoa física, acho assim, há uma certa, né? Pelo menos quando eu fazia esse tipo de auditoria, havia uma certa preocupação em tomar cuidado com essa individualização. Agora, pessoa jurídica, não dá, né? Tem que ter cuidado, inclusive, é contabilizado, tudo contabilizado. Ok. Mais alguém quer questionar? Paulo, pode voltar. Eu acompanho o relator. Gustavo? Esse é aquele ponto que o exame da matéria fática, a gente tem que se fiar mais no relator, não dá para fazer esse exame agora. Ainda que o argumento do contribuinte seja absolutamente criativo, imagino aqui que realmente não tenha sido suficiente. Eu acompanho o relator. Claro. Com o relator, presidente. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Cláudio? Também vou acompanhar o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Também acompanho. Só fiquei numa dúvida aqui, em relação a essa parte inicial, se vai ser a rejeição da nulidade, conhecimento parcial, acho que é a rejeição da nulidade, né, porque ao fim e ao cabo ele alega uma nulidade da prova aí, né. Tá fechado, Ricardo. Peraí. Eu falei nulidade em algum lugar aqui?
Na prática é uma nulidade, né? Porque ele alega. Essa coisa do que é nulidade e que não é nulidade, eu tenho várias dúvidas, né? Não sou processualista. Eu procuro me ater ao recurso. Se o recurso alega nulidade, eu vou lá e rejeito o pedido de nulidade. Se o recurso não fala nada, só fala em matérias que até poderia ser nulo, eu nego o provimento, somente, entendeu? Eu não sei se... Vou registrar o negar provimento na forma do seu voto. Recurso, né? Se a nossa resposta é para o recurso, a gente responde ao recurso. É a minha visão, pelo menos, sobre essa questão. Até porque essa questão processual, eu acho que o processo administrativo merece um pouco mais de informalidade. Presidente, eu só colocaria nulidade porque, como isso é inovação, a questão seria de não conhecer. Já pensou se ele me pagar nulidade e ele não falou, sei lá, eu prefiro ficar quieto nessa. Entendeu? Ele não falou em nulidade. A não ser que eu possa ter engolido mosca, se vocês conseguirem ver aí no recurso. Mas é porque se essa questão não foi suscitada em primeira instância, ela não podia ser conhecida, se ela não for nulidade. Mas a questão da prova e da quebra de sigilo, ela revolve necessariamente a invalidade da prova, portanto, a nulidade da coleta da prova. Então, enfim. Mas dentro do voto do relator, ele cadeou com uma negativa geral do recurso. Eu vou registrar como negar provimento nesse caso. Item 59, Sol Terra Pneus. Também você, Ricardo. Foi eu de novo? Se quiser que eu leia, Ricardo. Oi? Se quiser que eu leia para você. Não tem problema em ler, não. A não ser que... Mas acho que hoje não vai ser tantos processos, não. Vamos lá. Já foi pior na sessão passada. Eu diminuo aqui, né? Eu coloco esses destaques em amarelo aqui já para não ficar tão enfadonho. Só um questionamento, gente. Estão cansados? Querem fazer 5 minutos de intervalo para tomar água? Ou seguimos? Vamos ver mais esse, ele já começou, né? Ok. Bom, é um auto de infração. São autos de infração de RTJ, PIS, COFINS e CSR. Os valores aí, 6.000, 1.500, 6.900, total de 10.000, aliás, né, total, respectivamente. São 4 autos. Segundo o fisco, houve omissão de receitas não operacionais materializada pela contabilização no razão de rendimentos de aplicações financeiras que não foram oferecidas integralmente à tributação na DPJ 2009. A Combinação alegou que, revendo sua contabilidade, constatou equívocos nos valores lançados a título desses tributos, dentre os quais encontram-se os valores discriminados a tais títulos no termo de intimação. Tanto isso é verdade que, conforme permitido pela legislação, retificou todos os demonstrativos da COM e declarações da IPJ e DCTF antes da formalização do presente auto de infração. Todos os valores informados no auto de infração e referência inexistem, seja por terem sido lançados erroneamente nos DACONs e DCTFs anteriores ao lançamento da infração, seja por terem sido integralmente pagos pela contribuinte nas respectivas retificações. A impugnante apura os tributos com base no regime de caixa, conforme comprovado na DIPJ. O ônus da prova para o fisco, presunção legal para o contribuinte. Isso é um tópico. Ele não foi detalhado aqui no relatório da DRJ, mas ele também faz esse tipo de alegação. Impugnante é optante do grupo presumido, ou seja, regime cumulativo. Desta forma, o impugnante informa na DACOM os rendimentos e ou receitas isentas da contribuição PIS/COFINS. Esse é um outro ponto importante. Alega multa é confiscatória, o agente fiscal não comprovou o cometimento de qualquer indício de ilícito. Por cautela, pede por cautela mais ampla produção de provas atendidas as que estão os pressupostos e requisitos legais e pela juntada de novos documentos. Bom, basicamente é isso. A DRJ proferiu, então, seu acordo atestando que a autoridade administrativa não possui competência para apreciar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Verificada a existência de receitas não operacionais contabilizadas, mas não declaradas, mantém-se o lançamento. No caso de evidente intuito de sonegação e fraude, aplica-se multa de 150%. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde repete integralmente as alegações contidas na impugnação. É o relatório. Pode falar. O recurso voluntário é tempestivo e preenche requisito de admissibilidade. Pelo que consta nos autos, a empresa havia apresentado sua DIPJ original, lá folhas 45 a 59, informando opção pelo regime de tributação do lucro presumido, porém com valores totalmente zerados. No entanto, na própria impugnação, a empresa anunciou que retificou as DIPJ da ACOM e DCTF do ano de 2008, objeto da autuação. Tanto é que, naquela oportunidade, juntou suas cópias, folhas 123 a 229. Apesar de terem sido transmitidas já sem espontaneidade, como revelado pela Instância ACO, compulsando-as, é possível constatar que a empresa não declarou a existência de receita operacional naquele ano calendário, nem houve qualquer pagamento de imposto para efeitos de manifestação da opção pelo lucro presumido na forma prevista no artigo 516, parágrafo 4º do decreto 3.000, é o RIRA, então, vigente. E aí eu reproduzo esse 516 com destaque para o parágrafo 4º. A opção que trata deste artigo será manifestada com o pagamento da primeira, única cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário. É o trecho que se refere à opção pelo lucro presumido. Portanto, apesar da discussão da sua efetiva consistência, carece de substância o argumento, portanto, para além da discussão da sua efetiva consistência, carece de substância o argumento recursal de que o regime a ser aplicado no seu caso para o tratamento das receitas financeiras deveria seguir o de caixa, que teria sido o adotado para as receitas operacionais. Ora, se a empresa não oferiu receita operacional nem chegou a formalizar a opção pelo lucro presumido, está correta a autuação que baseou a tributação das receitas financeiras pela regra geral do regime de competência, meramente acrescendo-as à base de cálculo declarada, no caso, zero, conforme previsto no artigo 521, parágrafo do RIR 99, transcrito no voto condutor da decisão recorrida. Por outro lado, no que diz respeito à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, há que se dar razão recorrente. Com efeito, tendo sido adotado o regime do lucro presumido, a sistemática para aquelas contribuições é a da cumulatividade na conformidade do que prevê os artigos 8.2 da 10.637 e 10.2 da 10.833. Destaque, não pode prevalecer a extensão da incidência determinada pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, em virtude da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo em sede de repercussão geral, RR 585235, está reproduzido aqui. Isto porque, parágrafo 2º do RICARF, do artigo 62 do RICARF, nos vincula às decisões proferidas pelo Supremo na sistemática da repercussão geral. No mais, há que se concordar integralmente com a decisão recorrida. E já que, conforme relatado, a empresa repetiu integralmente as alegações contidas na impugnação, sem apresentar novas razões de defesa, peço vênia para adotar o que prevê o parágrafo 3º, artigo 57 do RICARF, ao autorizar a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta casa confirma e adota seus fundamentos. É o que se propõe, e aí eu vou ler alguns trechos, né, que são mais relevantes daquela decisão. Não há que se dar crédito à defesa passiva da inexistência dos valores lançados, vez que não restaram comprovadas suas premissas de erro dos valores informados na DCTF. De um lado, a falta de elementos probatórios nesse sentido, a traduzir descabido menosprezo de sua descrituração, que, em princípio, faz prova a seu favor. De outro lado, os possíveis recolhimentos dos valores lançados não teriam condão de elidir os lançamentos. E também destaco aqui o trecho que fala que os ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras não estão abrangidos no conceito de receita bruta para fins de cálculo do RPJ adicional de que tratou o artigo 519, portanto, a contribuinte
deveria tê-los acrescido aquela base de cálculo sobre IPJ, e eu acrescentei aquele outro argumento que eu especifiquei lá quando eu falei, para além desse que está aqui, né? E destaquei também que o reclamo passivo pela produção de prova está abrangido pela preclusão temporal e que a realidade fática foi bastante para constar nos limites da legalidade e do corolário da tipicidade dos vícios sociais da sonegação para os fins da aplicação da multa qualificada pela via comissiva, dolosa, visando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador. Principalmente o meio das declarações acima mencionadas que a administração tributária, no caso, as declarações zeradas, com o qual esse entendimento eu subscrevo. Quando há declaração zeradas, né, a administração se instrumentaliza por essas declarações a fim de cobrar os tributos sujeitos a lançamento por homologação. É na omissão do contribuinte e na prestação de informações falsas, no caso zeradas, que justifica o percentual da multa a hora aplicada. Esses são os destaques do trecho que eu subscrevo totalmente da decisão recorrida. Você pode, assim, dar a guarida ao restante da pretensão recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para cancelar os autos de infração concernentes ao PIS e à COFINS. Então, o relator vota por dar provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento do PIS e da COFINS. Algum questionamento? Podemos fazer os votos? Essa informação da DACOM e DCTF, antes mesmo da retificação, havia algum valor a recolher nelas? Como é que é? Ele afirma que ele retificou da DACOM e DCTF, porque ele teria prestado informações erradas nessas declarações. Essas declarações foram, de fato, tinham valores foram recolhidos por elas? Olha, eu em algum momento aqui falei que elas não eram espontâneas, né? Porque já tinha sido atestado. Não, sim, não, tudo bem. Porque a alegação dele é de que havia erro nas originais e que ele retificou-as. Se não são espontâneas, a autuação não deve considerar essa. Não, a minha consideração não é essa. A minha consideração é se ele já teria informado essas receitas nas DACONs ou DCTFs. Elas eram zeradas pela informação? A DPJ estava zerada. Mas a alegação dele é que ele retificou o DCTF e DACON que estavam erradas. Eu só quero saber se houve alguma informação de valor, se elas estavam zeradas, entendeu? Entendeu, Ricardo? Se as originais da DCTF da conta estavam zeradas também, é só isso que eu quero ver. Para mim, DCTF, a DCTF com certeza, né? Porque se a própria DIPJ estava zerada, agora a DACOM, eu acredito que sim também, eu não tenho aqui essa informação, teria que pesquisar. Quer olhar aí o processo para dar uma olhada, para analisar? Isso aí seria importante para você, para que efeito? Para a multa qualificada? Quer dizer para você que se o cara preenche as declarações que são meramente informativas e deixa a DCTF zerada, para você não é caso de qualificação. Mas não é isso, Ricardo. Eu concordo com o prazo de decadência. A descrição do seu relatório... A omissão de receita ali, para mim... A descrição no seu relatório é que a DIPJ estava zerada e não as outras... Sim, mas... Não, aí eu não tenho essa informação, mas eu não acredito que vai estar a DCTF não zerada, né? Mas a DACOM é informativa. Se a DCTF não estava zerada, o fiscal não lançaria, né? Ou então eu pelo menos daria um crédito. Não foi nada relatado nesse sentido. Sim, mas a questão é que o fisco teria algum elemento para identificar, é isso que eu acho que é o ponto, né? Mesmo que seja uma declaração informativa, a questão é essa, eu acho. Que... A DIPJ também é informativa, cara. O que você está questionando é a questão da multa, né, Gustavo? A questão de o fato dele ter...
só quero ver se foi prestada alguma informação, gente. É porque no relatório foi dito apenas que a DIPJ estava zerada. Deixa eu confirmar essas outras declarações seguiram o mesmo padrão. Se tiver seguido, tá ainda. Eu não vou ter problema para votar. Eu só quero confirmar essa informação. Eu não sei se tem a DACOM original, eu achei aqui a retificadora. Gustavo, acho que está zerada, você viu aí? Eu tô caçando aqui. Ô, presidente, pode colher nos votos, se for o caso. Tá zerada. Parece que isso é relevante só para mim. Da IPJ está zerada. Não, da IPJ sim. A minha discussão não é da IPJ, são as outras declarações. Eu acho que ele nem alegou isso, senhor Gustavo. Estaria aí, extra petita, fazendo alegações que me parece que não estão no contexto. Ô, Gustavo, olhando rapidamente aqui, a da conta toda zerada também, cara. Não, então toca o barco. Pode ir, presidente. De fato, presidente, a DACOM está aqui no primeiro PDF, na folha 75, um pouco antes, ela está toda zerada, não tem nenhum valor declarado. Mas essas são retificadoras, né? Acho que não sei se tem as originais dos lotes. Mas mesmo na retificadora está zerado. Está zerado? Só se ele... Não, tá fácil, pode ir por mim. Eu não sei porque você está preocupado. A DACOM é para contribuições sociais, as quais eu afastei. Então, portanto, a multa também já caiu. Se a DACOM tivesse com receita ali, vamos dizer que aí você a fim de DACOM, você alteraria a situação para o IRPJ, CSE? Eu estou olhando da CTF, não, em relação a eles, não. A DACOM, a retificadora, está zerada em relação ao tributo a pagar, mas ela declara receita isenta. Vai, toca o barco. Não achei a da CTF original. Eu acho que é óbvio que ela deve estar zerada, como o Ricardo. Ao contrário, não teria sentido a DIPJ estar zerada também. Mas vamos lá, o problema é, se tivesse qualquer informação, se ela tivesse lançado isso como receita isenta, não sei, é só melhor a análise do fato. A DIPJ é informativa, quem constitui o crédito é da DCTF. Bom. Acompanho o relator. Gustavo. Acompanho o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Acompanho o relator, presidente. Cláudio. Também vou acompanhar o relator. Fabiano. Também acompanho o relator. Então, eu também vou acompanhar, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Vamos fazer um intervalinho de uns 5 minutos aí? 5 ou 10? O que vocês querem? Vamos interromper, por favor, a gravação, apoio.